Boa noite. Como vocês estão? Bem? Bem ou muito bem? Ah, melhorou. Porque esse negócio de bem não, né? Muito bem. Uma noite fresca, quase chuvosa, quase. Num trânsito quase tumultuado. E nós às portas de um quase Natal e de um quase Ano Novo. Tudo quase. Então, se está tudo quase, está tudo muito bom. E antes que nós comecemos a refletir sobre o capítulo 13 do livro Jesus no Lar, eu vou pedir a vocês, por gentileza, que levantem-se por 1 minuto. Hoje foi no início, não foi? Porque 2 semanas seguidas, se eu fizer a mesma coisa, vocês já vão estar acostumados com o que eu vou fazer, né? Pois bem, hoje vai ser no início. Quem estava semana passada? Esses daqui eu vi todos, realmente. Muito bem. Quem está vindo pela primeira vez? Sejam bem-vindos. Este é um lar e esta é a nossa família Harmonia. E para nós podermos acolher a todos que vieram pela primeira vez e que vieram pela segunda, pela terceira, pela quarta, pela 10ª vez, que são todos muito bem-vindos. Vamos olhar para o companheiro aí, pro do lado, pro de trás, pro da frente. E por gentileza, vamos trocar um abraço. Um abraço, vamos trocar um abraço, por favor. Coisa linda! Muito bem. Terminaram de se abraçar. Podem sentar. Muito obrigada. Me senti abraçada também. Hoje nós vamos refletir um pouco. Hoje que é, para nós aqui presente, o último encontro de 2014, né? Próxima semana. De quarta, sim, de quarta. Do trabalho de hoje. Os outros trabalhos continuam. Inclusive, o Evangelho no sábado, que é o Evangelho festivo em comemoração ao Natal. Fica o convite para todos vocês. Nós gostaríamos de ter toda a família, a harmonia, juntos neste momento de congraçamento, que é sábado pela manhã, às 8h30. Mas vamos refletir um pouco sobre o capítulo 13. Eu já mostrei a vocês o livro que nós estamos utilizando, mas não custa nada mostrar de novo, não é? Este é o livro que durante o ano de segundo semestre de 2014, e no primeiro semestre de 2015 ainda, acho que vai até o segundo semestre, estaremos desenvolvendo os temas das palestras das quartas-feiras. Nós estamos bem no comecinho, né? Porque estamos ainda no capítulo 13. E este livro, ele é um livro de suporte ao estudo e à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto que neste capítulo desta noite, nós vamos associar a reflexão com 2 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 e o capítulo 11. E o que é que este capítulo do livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nos convida à reflexão? Estava Jesus reunido com seus discípulos à noite, e normalmente essas reuniões eram na casa de Simão Pedro, que era dos discípulos o que sempre abrigava Jesus e o hospedava. Estavam em conversação. Após o estudo da noite, após as reflexões da noite, estavam conversando. E Judas, quem sabe quem é Judas? Quem é Judas? Ou quem foi Judas? Foi aquele apóstolo que passou a informação de onde estava Jesus para que os
romanos pudessem aprisioná-los. Pois bem, Judas, antes de se tornar discípulo, ele era o quê? Quem sabe? Não sabem? Eu vou dizer, cobrador de impostos. E claro que ele era uma pessoa muito irreverente, chegado a uma discussão política, e estava ele reunido com Jesus e os outros discípulos e alguns familiares, e ele puxava o assunto justamente de que o povo judeu vivia em grande sofrimento, porque vivia sob o jugo dos romanos, que havia tomado conta do poder em Israel, e sob o jugo dos próprios judeus. E ele chamava atenção para uma necessidade do povo se rebelar contra o poder. E Jesus, observando Judas, que estava devidamente exaltado, porque ele convocava uma revolução, conta a seguinte história. Já perceberam que este livro são histórias, né? Histórias extremamente relevantes e importantes na nossa vida. E aí Jesus conta a seguinte história. Diz Jesus que num reino antigo havia um rei que era... Já perceberam que também tem muito rei, né? Tem muito rei. Tinha um rei que era considerado um tirano por todos os indivíduos daquela comunidade, daquele reino. E aí, as pessoas resolveram que tinham que fazer um levante para destronar aquele rei. Porque ele era um tirano, porque ele não se preocupava com as causas do povo, enfim, todas as nossas queixas das mesmas situações que nós vivemos. E aí, foi convocado um dos principais profetas do reino. Profeta que nós traduzimos por indivíduos que têm uma facilidade de se comunicar com os espíritos, que nós na doutrina espírita chamamos de médium. Um médium de renomada posição, um médium que tinha um poder de desenvolver habilidades nas pessoas, de percepção da divindade muito grande, foi convidado a vir ouvir os queixumes do povo. E o povo aí disse a ele: o homem é um tirano, o homem não se preocupa com o pobre, o homem não dá moradia. Parece com alguma coisa? Não tem lazer, não tem moradia, não tem boa alimentação, enfim. Este rei é um tirano e nós não queremos mais eles. Precisamos que você lidere uma revolução para tirá-lo do trono. O profeta se viu envolvido na energia da turba e comprou a ideia. Sim, convocou 200 dos seus mais próximos trabalhadores. Eu podia fazer isso agora, né? Eu não ia conseguir 200 não, mas uns 20 aqui ia comigo, não ia não? Sabe o que eu fiz sábado? Vou fazer uma reflexão básica. Eu fui falar sobre desencarnação, né? Que eu ia trabalhar sobre o processo desencarnatório, e quem gostaria de vir desencarnar comigo na segunda-feira? 99% da turma, claro, não aceitou o convite. Quando eu estou segunda-feira dando aula, chega 2 alunos. Eu disse, aí a coordenadora fez: oxi, vocês estão perdidos aqui? Vocês não são do ciclo 3? Ah, nós viemos desencarnar com o Nil. Olha que proposta indecente. A criatura convida uma turma inteira para desencarnar. 99% não aceitou, mas 2 aceitou. Ó, para isso, que responsabilidade, não é? Pois bem, eu trabalhei com eles a desencarnação e o melhor de tudo, eles saíram encarnados, eles não desencarnaram. Só foi realmente o conteúdo que valeria a pena realmente eles assistirem, e eles aceitaram o convite e vieram, né?
Pois bem, assim como fiz eu e vieram 2, no caso deste profeta vieram 200. 200 que se arregimentaram, conseguiram armas para destronar o rei tirano. Só que este profeta, ele também era um homem muito voltado à reflexão. E um dia, uma noite antes de atacar o reino, ele se isolou e foi orar. Foi entrar em conexão com o divino, pedindo iluminação. Em meio àquele pedido tão comovente, foi destacado um espírito para vir conversar com ele. E aí, ele explica toda a tarefa que ele tomou sob a sua responsabilidade e pede ao espírito superior que ajude ele e os outros 200 a ter vitória naquela empreitada. O anjo ouve o espírito superior e diz a ele o seguinte: nós estaremos do seu lado com uma condição. Sempre tem uma condição, né? Porque se não tiver uma condição, não tem graça. Com uma condição. Ele disse: estou disposto a ouvir qual a condição. Você conviverá 100 dias como serviçal no palácio. Você durante 100 dias conviverá com este rei. Se após os 100 dias você retornar até a mim e disser que continua com a mesma ideia de que ele é um tirano e que ele deve ser destronado, nós o apoiaremos e ao seu exército. Aceita a condição? Aceito. E foi. Foi trabalhar no palácio como serviçal pessoal do rei. Lá no primeiro dia ele já percebeu que o rei não tinha hora para dormir, não tinha hora para se alimentar, não conseguia um único momento só, porque sempre tinha que estar despachando com ministros. Lá ele percebeu que as decisões não eram do rei, eram coisas que eram impostas porque politicamente ele tinha que aceitar. Lá ele descobriu que o rei não tinha direito a lazer, mesmo em meio a tanta riqueza e ostentação. Não tinha acesso aos filhos, não tinha acesso à esposa, não tinha direito de escolher aonde ia e aonde deixava de ir. Durante 100 dias, ele conviveu com um indivíduo que ele descobriu que antes de ser um rei, era um escravo da sua condição. Ele não era efetivamente aquele tirano que as pessoas acreditavam. Findo os 100 dias, ele sai do palácio e vai encontrar aquele espírito que lhe fez a proposta. Lá chegando, o espírito perguntou a ele: e aí, amanhã vamos invadir o reino? Porque ele já estava mais do que consciente de que o camarada não iria querer fazer. Ele disse: não, não posso fazer isso. Não posso fazer isso porque aquele rei é, antes de tudo, um escravo. E eu rogo para que ele tenha o direito de ser um homem. E aí, vai até aqueles 200 homens que já estavam arregimentados, diz para eles tudo o que ele teve a oportunidade de vivenciar durante 100 dias e pede àqueles indivíduos que estavam ali reclamando de que, se cada um fizesse o seu trabalho dentro do reino bem feito, o rei não teria tanto o que ceifar e o que tirar. E esta é a história que Jesus conta. Terminada a história, claro que Judas não gostou e ainda quis
entusiasticamente retomar a conversa anterior, que seria a mobilização para uma revolução na sociedade judaica. Jesus aí diz a ele o seguinte: cabe ao ser humano realizar a sua tarefa. Insubmissão sem propósito não nos leva a nenhum lugar. Esta é a história que está no capítulo 13 do livro Jesus no Lar. Aí, após ler e reler, e ler mais uma vez, eu aí pensei, isso que essa história nos conta nos remete a 2 capítulos seguintes e seguidos do Evangelho. Capítulo 10, que diz o seguinte, quem sabe qual é o capítulo 10? Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Capítulo 11, amar ao próximo como a ti mesmo. E isso me fez refletir, porque eu não sei se acontece com vocês, mas comigo, particularmente, quando vai dando o segundo semestre, eu vou meio que penetrando dentro de mim, buscando ver quais das minhas ações durante este ano que iniciou poderiam ter sido diferentes e em quais áreas eu poderia agir de outra forma. E essa história desta reflexão nos chama muito a atenção sobre a misericórdia. Porque o capítulo 10 nos convoca a falar e a perdoar. E quando Jesus foi questionado, eu devo perdoar uma vez, 2 vezes, 7 vezes? A resposta foi: deverás perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Porque nós só temos que perdoar se nos sentirmos ofendidos. Mas a meta é não nos ofender para não ter que perdoar. Não é isso? Então é essa ponderação que eu tenho buscado na minha experiência. E passo como experiência pessoal para vocês que aqui estão. Estamos ainda há 15 dias, não é? Hoje é 16? 17. Há 14 dias do dia 31 de dezembro de 2014. Muitas vezes nós iniciamos a primeiro minuto do ano seguinte dizendo: esse ano vai ser tudo diferente, não é? Ano novo, vida nova. Entretanto, continuamos sendo os velhos do ano passado. Não esquecemos, não perdoamos, não compreendemos, não aceitamos e continuamos sendo o julgador que não admite falhas. O ano novo já ficou velho no primeiro minuto. Porque se o indivíduo não está renovado, do que adianta um ano novinho em folha, estalando de novo, se a minha proposta não é de ser diferente? Aí no capítulo 10, de Sede Misericordiosos, tem uma passagem que é muito interessante. Estava Jesus com as pessoas que o seguiam e alguns dos seus discípulos, conversando, tanto quanto estava lá na casa de Simão Pedro. Aí vem uma turba ao seu encontro com uma mulher aprisionada entre 2 braços de ferro. Senhor, esta mulher foi pega em adultério. E a lei de Moisés diz que aquela mulher que seja pega em adultério seja lapidada. O que é ser lapidada naquele tempo, gente?
apedrejada até a morte. Jesus, que estava conversando, levanta-se muito calmamente, olha para todos os que estão desejando que aquela mulher seja apedrejada e diz a seguinte frase, que nós conhecemos bem. Aquele entre vós que não tenha cometido nenhum erro, atire nesta mulher a primeira pedra. Volta a se agachar e escrever na areia. Passado um pouco tempo, ele levanta a cabeça. Não tinha um indivíduo, tinha apenas a mulher condenada. Ele levanta e pergunta: mulher, onde estão todas aquelas pessoas que te condenaram? Foram todos embora, Senhor. Ah, eles não te julgaram? Não, Senhor. Também eu não te julgo. Vá e não erres mais. Esta passagem do capítulo 10, de Bem-aventurados os misericordiosos, é um convite para todos nós. Nós que o tempo todo estamos com o dedo em riste, julgando, condenando as demais pessoas. E esta mesma história nos reporta um outro capítulo, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E lá também há uma passagem de extrema importância para todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, aqueles que nos assistem pela TV Harmonia e aqueles que aqui estão, porque estão tendo a nova oportunidade de refletirem sobre a vida. Neste capítulo 11, a passagem é a seguinte: guardaram aí da mulher adúltera, né? Aquele que nunca errou, que atire a primeira pedra. Ninguém teve coragem de atirar a primeira pedra, porque todos, de alguma forma, no transcorrer da sua existência, também haviam cometido erros. No capítulo 11, Jesus diz que o reino de Deus é semelhante a um reino cujo Senhor vai cobrar a um dos seus servos uma grande quantia em dinheiro que ele lhe devia. Mandou fazer a cobrança. O servo, não tendo como pagar, pede ao Senhor que perdoe a dívida dele, porque ele tem consciência que é devedor, mas ele não tem como pagar aquela quantia. O Senhor se comove e perdoa a dívida. Manda que o soltem para que ele possa ir trabalhar. Mal ele sai do perdão do seu senhor e encontra um colega que lhe deve uma quantia mínima. Ele diz ao colega: pague o que me deve. O colega diz a ele: eu não tenho a quantia para pagar. Ele aí abotou ao colarinho do outro, chocalha, bate, espanca. Eu quero o meu dinheiro. Se você não pagar o dinheiro que me deve, eu vou mandar te prender. Os outros companheiros, sabedores que tinham de que ele havia sido perdoado de uma grande e vultosa dívida e não perdoava uma dívida menor, colega, não é fácil, foi levar a fofoca para quem? Para o Senhor. Senhor, aquele moço que o Senhor perdoou a dívida está ali a mandar prender,
um outro companheiro, porque ele não pode lhe pagar. O Senhor aí manda que levem ele até ele. Ele é levado, o Senhor disse, mas servo, você me pediu perdão para que eu perdoasse esta dívida porque você não tinha como pagar e você não agiu do mesmo perdão para um companheiro seu. Ah, mas eu precisava do dinheiro. Eu também precisava do dinheiro, mas eu perdoei a sua dívida. Então, já que você é incapaz de perdoar e de ser sensível à dor de um companheiro seu, você será preso e expulso do meu reino. E é aí que entra também aquela célebre frase. E ele foi expulso do reino, e lá fora, onde existem trevas, haverá muito choro e ranger de dentes. 2 capítulos, 2 histórias que nos faz e nos remete a uma reflexão. Claro que cada um de nós fará uma leitura diferenciada do que essas 2 histórias conectadas com a terceira do livro Jesus no Lar, porque cada possibilidade é pessoal, não é? Eu não posso penetrar na sensibilidade de cada um aqui presente para mostrar o que a história nos remete. Mas nos chama bastante atenção sobre a condução que nós estamos tendo na nossa vida, com relação a nós e com relação ao outro. E aí, já contei quantas? Hoje eu estou impossível. Eu contei 1, 2, 3, e aí uma 4ª história. Muita história porque é Natal, né? E Natal fala de história de Jesus, do nascimento de Jesus, que vai arrematar todas as demais. Neste livro, que se chama Intimidade, olha, o título do livro já é extremamente significativo. É um livro escrito por Osho, né, que é um indiano, que nos traz algumas reflexões bem interessantes com relação à espiritualização. E ele fala o seguinte, que certo dia, Buda estava com seus discípulos à beira de um lago a conversar. Já lembra alguma coisa? Já lembra Jesus que conversava com seus discípulos. Quando estavam conversando, o Buda sentado com seus discípulos, veio um homem do nada e esbofeteou a face de Buda. Se alguém nos esbofeteasse a face, o que nós faríamos? Hein? No mínimo, não é? Ou reagiríamos. Se não dando outra bofetada nele, mas muitas vezes a bofetada verbal é pior do que a física. Mas Buda não fez nada disso, que Nil faria naturalmente. Buda olhou passivamente para o homem que o esbofeteou e disse a ele o seguinte, perguntou a ele, o que mais você tem a me dizer? O homem chocou, ficou sem ação e foi embora, chocado, sem nada a falar e sem mais agredir. Foi embora. Quando este homem saiu, os discípulos, igual a Judas, ficaram efervescentes e quiseram ir atrás do homem e descer a madeira. Buda disse, de forma alguma, este homem não me magoou porque ele não me conhece, mas vocês
estão me fazendo sofrer. E também os discípulos nada entenderam. Terminou a conversação, foi cada um para o seu lar e Buda, vocês sabem que Buda gostava de ficar em meditação frente ao lago, né? Tanto que conta uma história de que chegou a dar musgo no corpo dele de tanto meditar frente ao lago. No outro dia, estava Buda ali em contemplação ainda, retornam os discípulos e, no transcorrer da noite, o homem que esbofeteou Buda não conseguiu pregar os olhos. Porque ele não conseguiu entender por que ele bateu no homem e o homem não revidou a sua agressão. E tão inquieto e envergonhado que ficou, resolveu retornar até o local onde estava Buda. Lá encontrou Buda, que estava com seus discípulos. Antes, os discípulos haviam perguntado: Senhor, por que o Senhor disse que aquele estranho não lhe magoou, mas que nós lhe magoamos quando quisemos lhe defender? Ele disse: porque aquele homem não me conhece. Portanto, a agressão dele pode ter sido alguém que disse: aquele homem é um desocupado, não faz nada, fica o dia todo na beira do lago. Aquele homem está levando as pessoas ao caminho equivocado. Então ele reagiu ao que alguém pode ter dito. Mas vocês me conhecem e sabem que nós não devemos reagir, porque reação são ações repetidas do nosso passado equivocado. E que Buda daria resposta, que é a ação presente. Quando o homem chega cabisbaixo, muito cabisbaixo, e aí chega frente a Buda, Buda calado, olhando para os seus olhos. Ele diz: Senhor, eu vim lhe pedir perdão. Buda diz: perdão por quê? Você não me ofendeu. Perdão porque eu lhe bati. Buda diz o seguinte: meu amigo, o ser humano é como um rio. Ontem o Ganges corria. Hoje ele continua a correr. O homem que você bateu ontem não mais existe, já passou. O homem que me bateu ontem também não mais existe, já passou. O que você está fazendo hoje é respondendo. E no momento em que você responde, a vida lhe responde de volta. Vá, não há nada o que perdoar. 4 histórias para nos convidar a refletir em como estamos nós, no dia 17 de dezembro de 2014, nos relacionando com a resposta e não com a reação. Porque nós precisamos deixar de ser reatores, né? Alguém pisou no calo, dá uma pancada. Alguém agrediu, agride também. Alguém falou grosso, fala também. Falou alto, eu falo mais alto. Alguém gritou, eu grito também. Me xingou, eu xingo. Não. Vamos exercitar a resposta. Porque o outro só nos ofende porque nós nos permitimos. O outro só nos magoa porque nós nos permitimos. Porque o outro indivíduo, ele não tem
sob suas mãos a responsabilidade da nossa felicidade. E aí eu queria lembrar a vocês que a semana passada nós falamos de quatro potências educadoras do homem. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. O capítulo de hoje, o encontro de hoje, nos chama justamente para a forma como estamos lidando com a nossa cólera, com a nossa raiva, com a nossa vaidade. O que é que eu estou fazendo? Porque o outro indivíduo, ele não pode definir o tipo de ser humano que eu serei. Então, para que a gente possa refletir, neste dia de quarta-feira, último encontro de 2014 para esta reunião, porque quando vocês retornarem aqui, já será ano novo, e já que o ano é novinho em folha, estalando, nós precisamos retornar aqui também renovados. Então, este trabalho de quarta-feira, ele tem uma meta. A meta não é trazer conteúdos, conhecimentos, mas é trazer para vocês uma reflexão leve para que nós possamos, nesta condição em que aí estamos, refletir sobre a condução da minha vida. Porque nós somos os arquitetos da nossa vida. As nossas escolhas estabelecem o caminho, que pode ser este reto até a saída da porta, como poderão ser vários atalhos que vão dar em várias portas. E quando eu me encontrar diante de uma escolha a fazer, eu preciso parar, respirar e definir qual o caminho para que eu possa me realizar. Porque o nosso papel, a nossa oportunidade aqui é oportunidade de autoconhecimento. Porque nós só conseguiremos ser felizes se nos conhecermmos. E vou lhes dizer, sem erro de dúvida, a felicidade é ser, não é ter. Ter é um caminho, mas não é o alvo. O alvo é descobrir quem sou. E quando nós chegamos até aqui, na maioria das vezes cansados, sofridos, angustiados, com uma série de inquietações, buscando por respostas, o nosso papel aqui não é dar respostas. O nosso papel aqui é que durante 50 minutos, de tudo o que nós falarmos, uma palavra cale dentro de vocês, para que aí sim cada um possa fazer seu próprio movimento. Porque vida é movimento, vida é construção. O que ficou lá atrás, já ficou lá atrás, é passado. O passado não me interessa, a não ser pelas experiências que garante a mim, onde eu não devo me equivocar mais. Mas eu estou no presente e o futuro é a construção do que eu estou fazendo agora. Então, o que eu gostaria de deixar para vocês é que todos nós aqui, os que estão sentados na mesa, os que irão entrar como passistas, os que irão trabalhar no trabalho mediúnico, o pessoal da sustentação, todos nós que aqui estamos, também já sofremos, também choramos, também precisamos de uma cabeça para encostar.
de um ombro para encostar a cabeça, mas decidimos dar movimento, pegar aquilo que aprendemos e transformar em ação. É o que eu desejo para todos vocês. E para encerrar esta nossa reflexão, eu trouxe uma música. Hoje não foi vídeo, não. Hoje é uma música. Esta música eu dou de presente de Natal e de Réveillon a cada um de vocês. Que vocês possam ouvi-la, mas não ouvi-la com os ouvidos. Ouçam com toda a essência. Se desejarem fechar os olhos, fechem. Se desejarem ficar com os olhos abertos, fiquem. E eu agradeço a vocês pela paciência de estar conosco nestas quartas-feiras e vamos ouvir a música. Muito obrigada pela paciência. Manda bala aí, meu filho. Muito obrigada, um Feliz Natal a todos, uma excelente entrada de ano.